Olá, queridos do meu canal. Olha, gente, depois de muita repercussão, eu resolvi disponibilizar para você, aqui também no meu canal, a entrevista que eu dei para o pastor Antônio Júnior, meu amigo e pastor, lá no canal dele. Foi uma entrevista tão leve, onde eu contei as coisas que eu já passei na minha vida e eu também dei um resumo de algumas experiências que eu tive antes de conhecer o Senhor. Eu acredito que vai ser de muita relevância para você, foi muito poderoso, foi muito bonito, mas seja canal de Deus na vida de alguém, curta esse vídeo, se inscreva para receber vídeos novos todos os dias, porque é tudo para a glória de Deus. Então, assiste aí, eu acho que você vai ser muito edificado. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu trouxe aqui a minha amiga Renata Vieira. Como vai, pastor? É uma honra. Olá a todos que estão aí nos assistindo. E ela tem um testemunho maravilhoso de transformação. Inclusive, hoje, ela tem um ministério voltado para ajudar mulheres, homens que têm problema com a sexualidade. Inclusive, ela tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui para você. No final desse testemunho, clique aqui embaixo, vai lá no canal dela, se inscreva. Você vai ser muito edificado com as mensagens dela, certo? E aí, Renata, você estava me contando que você tem esse trabalho, né, de lidar com a sexualidade das pessoas, ajudar elas a entender a sua verdadeira identidade. Então, conta um pouco sobre isso e já conta também o seu testemunho, que é muito forte. Creio que vai ajudar muita gente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a vida do pastor, da pastora Thaís, da sua família, que tem sido bênção na nossa vida. Foi muito legal o testemunho do meu pai. Eu não esperava contar o meu testemunho aqui. É uma grande, grande, grande bênção de Deus. Queridos, eu sempre fui uma improvável. Desde muito novinha, fui criada numa família sem religião, né? Aquele famoso católico não praticante, que misturava um pouquinho do espiritismo, misturei um pouquinho também de fé do Umbanda, né? E desde criança eu cresci assim num ambiente muito hostil. Meu pai sempre teve o vício do álcool. Hoje, graças a Deus, foi a primeira pessoa que eu ganhei para o Senhor Jesus, né? Mas ele sempre teve o vício do álcool durante mais de 30 anos. E meus pais viviam conflitos constantes, muita briga dentro de casa, um lar muito destruído, sabe? Foram incansáveis às vezes que eu levantava na madrugada e os dois estavam ali se pegando, rolando no chão, e a gente sempre vivendo traumas, né? Situações de muita rejeição, muito problema. E aí o que aconteceu foi que quando eu virei adolescente, quando eu comecei ali pelos meus 14, 15 anos, eu comecei a refletir tudo que eu havia vivido na minha infância. Eu comecei a vivenciar rebeldia, né? Então, eu comecei a fazer tatuagens, eu comecei a beber, eu comecei a sair com as amigas e voltar pela manhã no dia seguinte. Meu pai pegava o carro, queria ir atrás de mim, porque ele também é um delegado de polícia, né, aposentado, e ele via que eu estava me perdendo realmente, mas ele e a minha mãe também, porque não tiveram, né, dentro do lar, direção de Deus, não conheciam o Senhor, também não conseguiam me passar essa fé. Então, eles também ficaram muito perdidos, eles sofreram muito comigo. Inclusive, eu escrevi um livro chamado Quebrando Ciclos, onde eu falo disso, sabe? Você foi vítima de outra vítima, né? Porque geralmente a gente repete esse ciclo, né, de algo que a gente recebeu dos pais, dos avós. Verdade. E pelo pouco que ele contou, ele realmente foi repetindo o que ele recebeu também, né? E transmitiu aquilo que ele tinha, né? Meu pai também foi criado num ambiente muito hostil, de alcoolismo também. O pai dele morreu, para você ter uma ideia, Juninho, o meu avô, pai do meu pai, morreu de cirrose com todas as duas pernas e os braços amputados. Ele morreu um toquinho mesmo, né, vítima do álcool. Meu pai foi pro álcool e eu já estava enveredada no álcool. Através de toda essa maneira que foi ecoar, assim, essa revolta minha, eu comecei, eu tinha, né, assim, uma condição financeira que proporcionava frequentar as noites, né, frequentar ambientes, assim, extremamente pervertidos, né, porque na época também meu pai era parte, né, nem sei se eu posso falar isso, da maçonaria,
né? Ele era mestre da maçonaria, grão-mestre. E eu fui filha de Jó, né? Que são chamados, como Demolei, os filhos de maçons são maçons também. Eu era filha de Jó. E eu comecei a frequentar ambientes muito... Não que, né, seja, não tô aqui falando de crítica, mas essa foi a minha história, tá, gente? Então, assim, eu comecei a frequentar ambientes de alta sociedade, onde, na verdade, eu tinha uma beleza fora do padrão, assim, e começou a tudo ser muito fácil para mim, né? Então, eu comecei a fumar, eu fumava 2 a 3 maços de cigarros por dia. Eu bebia muito, eu bebia diariamente, né? Porque eu acho que eu queria anestesiar aquela dor, né? Da falta da família, aquele vazio. Eu tinha um vazio profundo, assim. Eu tinha muitas tendências, assim, a entrar em depressão. Eu era aquela adolescente que, às vezes, invernava dentro do quarto por 3, 4 dias, não queria falar com ninguém. Nossa. Às vezes, eu... fazia coisas assim para emagrecer, então eu fui bulímica, né? Eu enfiava o dedo na garganta para vomitar, porque eu achava que eu tinha que estar magrinha, eu tinha que estar tudo para ser aceita, né? Tudo para ser amada. Tinha no meu coração um desejo muito grande de me sentir amada. Era um vazio profundo. Até que eu vim para os Estados Unidos, nós viemos, meu pai quis vir para que a gente pudesse aqui ter um tempo em família, e nesse período eu estava grávida da minha filha, mesmo noiva, nós íamos nos casar, mas o casamento acabou e eu comecei a passar por situações assim de solidão mesmo na noite, porque assim, quando a pessoa tem tudo, né? Eu tinha certa condição financeira, eu tinha beleza, homens para mim era uma coisa muito fácil, eu não precisava assim correr atrás de ter alguém, eu era uma pessoa cobiçada, e aí eu comecei a me interessar por tudo na vida, inclusive por mulheres, né? E eu cheguei a sair com algumas mulheres, sempre assim, começava como se fôssemos amigas, né? E você sai na noite, você Sim. começa ali a curtir o momento, sempre regado com muita bebida, né? Droga, eu nunca fui de droga, mas eu gostava muito de dançar e beber. Então aquilo ali era como se fosse um êxtase, né? Inclusive no meu canal do YouTube eu falo a respeito de quanto a bebida ela interfere, né, nas suas atitudes, não só porque te tira do consciente, mas são várias possessões demoníacas que vêm através da bebida. Por isso, pastor, num terreiro de macumba, o diabo, os demônios não descem, né, nos cavalos se não houver a bebida. O senhor sabia disso? Eu já participei, já fui em terreiro, assim, no qual tinha muita bebida. E né? tambor, Inclusive, música. A pessoa que estava recebendo a entidade, depois dali, ela não sentiu o efeito do álcool, né? Como se o espírito consumisse a bebida, né? Mas é o espírito que consome, né? Eu bebia, assim, inveteravelmente todos os dias. Eu tenho exemplo do meu pai, que jogava, ele deu aí no vídeo que ele fez com o pastor Antônio Júnior, mais de 1 milhão de pessoas já assistiram, que meu pai jogava um copo de cachaça pro alto, e esse copo a bebida não caía no chão. Né, os demônios tomavam aquela bebida ali. Então, assim, o diabo ele usa da bebida alcoólica, né? Principalmente quando você não tem domínio, controle, equilíbrio, Sim. né? Para que ela seja um canal de conexão para acessar a alma dessa pessoa, né? Porque não é à toa que o Senhor manda a gente guardar o coração, né? De tudo que você deve guardar, guarda o coração. Que a alma da pessoa... E não se embriagar com vinho, né? E não se encher do Espírito Santo. Né? Exatamente. E ali, naquele momento, eu digo para você, assim, que eu não sentia absolutamente nada. Ali eu beijava outras mulheres, eu tinha aquela vida ali... perversa mesmo, né, pervertida, mundana. Isso foi Sim. noites e noites e noites. Eu me lembro de uma certa noite, eu chegar em casa e não lembrar como eu voltei para casa. Aí eu levantei, era quase 1 da tarde, eu desci no prédio, quando eu fui olhar o meu carro, pastor, ele estava todo amassado. O retrovisor saiu e o carro, toda a lateral do carro estava amassada. Nossa, e aí, o que aconteceu? Eu não me lembro até hoje. Aí depois saiu no jornal de Vila Velha, Espírito Santo, que
um carro passou e foi na orla da praia, quebrando mais de 20 carros. Nossa, e era o seu carro? Eu acredito que sim, que era o meu carro. Porque o meu carro literalmente quebrou todo do mesmo lado, no mesmo horário, onde a câmera pegou, né? E só que, assim, uma pessoa completamente irresponsável, não tinha realmente sido amada, né? E quando você não é uma pessoa que entende o amor de Deus, nem da sua família, a revolta, ela toma seu coração. Então, eu vivi nessa vida durante muitos e muitos anos, sabe? Sei. Até que... E aí você veio para os Estados Unidos? Viemos para os Estados Unidos para proteção da gente. A gente queria, meu pai, como delegado de polícia, já prendeu muitas pessoas perigosas. E ele queria que a gente viesse para ter um tempo aqui. O Brasil estava muito perigoso na época. E quando nós chegamos aqui, eu me descobri grávida. E liguei para o meu noivo, que eu estava voltando e tal. E ele terminou comigo pelo telefone, né? Que é o pai da Giovana. Você estava noiva? Eu estava noiva. Só que tinha um namoro assim, não cristão, né? Com sexo, com tudo. E assim, de uma maneira muito... Tudo regado a muita bebida, uma coisa muito sem planos, né? Meu namoro foi um namoro assim que... ele tinha eu e outras mulheres, era uma coisa muito insegura. E mesmo ficando nos Estados Unidos, porque meu irmão teve um acidente aqui, onde ele recebeu 8.000 volts e a gente foi obrigada a ficar para ele fazer um tratamento médico. Nossa. E nisso eu tive a minha filha aqui, e mesmo com a minha filha, eu saía pra noite, né, para encontrar outras mulheres, para passear, Eu tinha uma vida realmente muito desregrada. Eu tenho várias pessoas que acompanharam essa minha história. Entendi. Então, pra pessoa de fora é difícil acreditar, né? Ele te trair e você trair ele também? Também. Olha. Também, uma vida muito perversa. Uma vida toda bagunçada. Era engraçado, assim, que ao mesmo tempo que eu me interessava por mulheres, eu me interessava por homens também. Era uma coisa, assim... É um espírito, né, gente? A gente não quer espiritualizar tudo. Hoje, no meu trabalho no Ministério Ressuscitar, que é o Ministério Anastásia, que é para restaurar a identidade, eu não sabia o que eu era. Eu não me encaixava muito bem naquela mulher delicada, que usa rosa, que tem uma visão que ela tem que ser protegida pelos outros, uma visão feminina da vida. Eu não me encaixava, nunca me encaixei nesse padrão de mulher delicada. Mas também eu não me achava um homem. Eu também não tinha situações de homem, porque, na verdade, eu sempre fui muito romântica. Eu tinha sonhos de ter uma família, eu tinha sonhos de ser mãe, né? Foi um adultério à minha identidade. Eu creio que isso foi uma coisa, assim, que os meus pais produziram em mim, através desse lar sem paz, dessa confusão que tinha. Você não tinha uma referência, né? Não. Eu não nem tinha paterna, referência nem materna. Nem materna. E eu não conhecia Deus, né? Assim, pra mim, eu nem sabia se ele existia mesmo. A verdade é que durante muitas vezes, né? Uma das vezes que eu fui clamar, assim, perguntar, as perguntas que eu fiz foi: se você existe mesmo, por que você me fez chegar nesse lugar de tanta dor? Por que tem pessoas que têm uma família normal, que tem pai, que tem mãe? Os questionamentos que muitos fazem, né? Por que comigo às vezes é tão difícil, né? Por que para uns parece que é tudo mais fácil e para mim sempre é uma batalha, um deserto, né? Que nunca acaba, né? Mas em tudo isso... Eu não entendia por que meu pai era... Eu tinha meu pai como uma pessoa que eu amava demais, mas que ele me feria demais. Por que ele batia na minha mãe? Por que ele adulterava? Por que ele bebia? Por que eu tinha que entrar no meio para defender? Uma vez eu quase fiquei cega do olho esquerdo e eu tive que mentir na escolinha que teve um acidente de carro, mas assim, não dá para dizer que é um acidente de carro quando é um murro no olho, né? Nossa, E aí, tipo assim, eu olhava para as pessoas, eu cresci, pastor, olhando para minha família, minhas primas, minhas tias, olhando para mim com pena. Tadinha dela, o pai dela judia demais dela. E eu brigava com as minhas primas, uma delas, inclusive, hoje tem uma filha que é homossexual também, e que eu amo de paixão, teve na minha casa,
Mas essa prima falou mal do meu pai, assim, talvez ela queria um pouco de proximidade comigo. Ela falou, pois é, seu pai faz isso, aquilo. E eu falei, você não fala do meu pai, né? Engraçado, porque o pai da gente é o herói da gente. Não importa quais as lutas que ele enfrenta, né? E hoje o seu pai é uma bênção, né? Meu pai hoje é um homem que eu, na minha vida inteira, eu nunca pensei, é difícil encontrar um homem que tem um ministério intercessório como ele. Meu pai vive de joelhos no chão, orando pela família. Olha isso. Hoje ele é um homem que ele não bebe Deus mais. É, já fazem quase 20 anos, né? Eu tenho quase 22 de conversão. A minha filha mais velha, que nasceu aqui nos Estados Unidos, também vai fazer agora 24, que já está formando medicina. E o meu pai já vai para mais de 2 décadas que o Senhor também libertou ele da bebida, do álcool, né? Ele não dormia nem um dia sem beber 2, 3 cervejas, 4 pingas e aquela vida assim. Olha, eu vou dizer para vocês, nós trancávamos a porta do quarto e ficávamos deitados no chão para que meu pai não entrasse, para ele não fazer coisas com a gente assim, matar ou bater, ou para ele não judiar da minha mãe. E depois que ele converteu foi muito interessante, pastor, porque hoje, graças a Deus, ele entendeu, né? Mas ele era muito interessante. Os primeiros anos, assim, 5 ou 6 anos de conversão, toda vez que o pastor falava para você se corrigir, para você se acertar com aquela pessoa que você magoou, ele vinha em mim pedindo perdão. E eu sempre dizia, pai, não me peça mais perdão porque foi perdoado, até porque o senhor também foi vítima, né? Meu pai foi vítima, meu pai nunca foi amado, meu pai foi abandonado, mais velho de 9 irmãos, passou fome, né? Vendeu chouriço na rua com a minha avó, 5 da manhã, com 5, 6 aninhos de idade, ele carregava chouriço para vender, né? Ele conta que quando ele assistia televisão na casa dos vizinhos, o vizinho fechava a janela para ele não assistir, né? E ele ficava com vontade de ver um desenho, né? Então, assim, a gente vê que um abismo puxa outro, né? As pessoas feridas ferem. É muito difícil. Mesmo, E aí me fala uma coisa, porque eu acho que assim, muitos de vocês que estão nos acompanhando estão se identificando com a história dela, né? E estão se perguntando, mas o que fez você mudar, né? Porque você falou que você ficou grávida, estava nos Estados Unidos, longe do noivo. Vida. É como se você quisesse tomar o rumo da sua vida, nada ia te parar, nada ia fazer você mudar, né? E como que foi o momento em que Deus entrou realmente na sua vida? Você fez alguma oração? Teve algum acontecimento? Porque o que aconteceu? Depois você se encontrou de novo com seu noivo? Não, ele realmente, ele seguiu o caminho dele e ele não queria mais saber de mim. E eu entendo hoje, sabe, que todo aquele sofrimento. Continuar com você? Na verdade, nós dois muito jovens, né? Um com 18 para 19 anos, o outro também. E eu acredito que assim, essa distância, eu ter que ficar nos Estados Unidos e ele no Brasil, simplesmente nossa vida tomou rumos diferentes. E eu vou dizer uma coisa, assim, o Senhor nos trouxe aqui para nos salvar. Porque toda vez que você tem toda uma estrutura, que você está na sua zona de conforto, você não conhece o Senhor. Nós só conhecemos o Senhor quando nós estamos fora da nossa zona de conforto, onde nós sentimos falta de algo e nós não conseguimos encontrar em outro lugar. Então, é um momento que o Senhor, normalmente, ele entra para poder preencher esse vazio. Bom, eu comecei a sair, comecei a me divertir como uma mãe solteira, né? Queria muito ter ido embora, mas através de algumas amigas, não, você precisa dar esse presente da cidadania americana para sua filha, você tem que ficar, você tem que ganhar neném aqui. E eu queria ir embora, eu queria ir atrás do meu noivo, eu queria casar, na verdade a gente tinha pago festa, casamento, vestido de noiva, até aquelas degustações, né? Então nós perdemos tudo isso e ali eu fui passar pelo deserto. Eu comecei assim, daquela menina que tinha tudo, Patricinha, que tinha o motorista, o Miguel, que pegava, que levava, tinha a Mercedes, a Ana Lúcia, que eram funcionários da nossa casa,
eu comecei aqui nos Estados Unidos a ter que trabalhar para poder manter as despesas, porque são diárias, né? Sim. E ali eu comecei a lavar pratos, eu comecei a viver uma vida de qualquer mãe solteira, só que foi muito pesado para mim, então todas as noites eu queria sair com as amigas. E aí eu deixava minha filha na babá. E a babá ficou muito amiga da gente, a mulher mais velha, né, a dona Verenique, sempre cuidou muito bem da Jojo. Só que na segunda vez que eu já saí com as amigas, eu comecei a ficar incomodada. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Porque minhas amigas estavam se divertindo e eu olhei para aquele lugar e eu lembro de ouvir uma voz dizendo para mim: esse aqui não é o seu lugar. Olha, você ouviu uma voz. Eu ouvi uma voz muito nítida, pastor. Foi algo assim, eu entendi que não era ninguém que estava naquele lugar. Tinha alguma coisa no espiritual. Eu tinha sempre uma coisa muito mística comigo. Eu sempre procurei as coisas do espírito, assim, espirituais. Eu queria entender, eu queria saber. Só que, assim, eu não sabia o que era. Aí eu imediatamente larguei minhas amigas, saí correndo e fui na babá. Quando chegou lá, ela falou: mas Renata, você acabou de sair de casa. Por que você voltou? Nem vou te cobrar a diária. Ela ainda falou assim. Eu falei: Vereni, eu tive uma filha para eu cuidar dela. Eu não tive filhos para poder deixar com ninguém. Hoje eu entendo, pastor. Porque quando eu questionava assim: Senhor, por que o Senhor está me dando uma filha agora? Eu queria muito ser mãe. Era um sonho. Na época tinha aquele estereótipo da Xuxa, que teve filho independente, aquela coisa que, né, romantizando, né, a maternidade sozinha e fazendo que aquilo fosse muito lindo. Então eu queria muito ser mãe, mas eu questionava a Deus assim: você já não me deu uma família boa? Se você existe mesmo, por que o Senhor está permitindo eu ter uma filha sozinha? Eu tinha muito medo de cuidar dela, de dar alguma coisa errada com ela, de eu não dar conta. Sim. E naquela noite, eu falei assim: eu não vou deixar minha filha jogada. E nesse período, minha mãe até tentou, né, cuidar da Giovana, falava: deixa ela comigo, eu vou cuidar. Eu falava: não, ela é minha, Deus me deu ela e eu creio que Ele vai me ajudar. Era uma fé assim que vinha e voltava. Sim. Eu sempre sabia das coisas espirituais. E aí eu peguei a Giovana de volta e hoje eu sei que o amor que eu tenho pela minha filha me fez buscar coisas maiores. Aí o que aconteceu, irmãos? Eu literalmente resolvi fazer uma despedida do mundo. Falei: eu vou fazer uma festa, eu vou nessa festa pela última vez, sabe? E eu fui nessa festa, gente, pela última vez, foi inclusive no basement de uma casa, no porão. Quando chegamos nesse porão, eu comecei a beber, e muita música no último grau, as luzes escuras, eu senti algo, quase que tomando posse de mim. Hoje a gente sabe, né, que o inimigo, ele usa do canal da bebida, de tudo isso, para ele tomar realmente posse daquela pessoa. Eu entrei dentro do carro e eu lembro que tinha um rapaz me observando, ele falou: você me dá uma carona, moça? Sim, até hoje eu não sei quem é. E nós começamos a dirigir, eu voltar para casa, isso era quase 2 da manhã. E dirigindo, eu tava provavelmente assim, uns 110 milhas por hora, seria tipo, nem 150 sei, quilômetros. uns 150 quilômetros mais ou menos. E a polícia ligou o farol, todas aquelas luzes que nós já conhecemos atrás de mim. E eu falei com o rapaz: aperta os cintos que hoje a gente vai voar. Nossa. Eu só me lembro falando isso. E eu comecei a correr da polícia. E a polícia começou a me perseguir a cidade inteira, pastor. E eu corri bastante, viu? Foi uns 6 ou 7 minutos. Eu consegui entrar e sair ruas. Gente. Até que eu cheguei num Rotary. Uma rotatória. Numa rotatória. E estava nevando. Tinha ainda uma camada de neve na rua. E aí eu tentei frear um pouquinho para entrar na rotatória e fazer a curva. E eu não consegui por causa da neve. Ali meu carro começou a capotar e eu capotei 3 vezes seguidas e o carro parou com os pneus para cima. Nossa. Eu nunca vi tanta polícia na minha vida como eu vi naquele dia. Eles não sabiam do que se tratava, né? Uma loucura. E eu só lembro de uma coisa, pastor.
Eu fui retirada do carro sem um arranhão. A única marca que eu tinha no hospital era do cinto de segurança no meu corpo aqui. Nossa. Quando, na verdade, você até não lembra hoje... de nada, enquanto girava o carro? Não, eu lembro que o carro girou e que eu fiquei parada, travada no cinto, no teto do carro. Nossa. E eles agachados, assim, engatinhando, falando comigo, aí, ok, não sei o quê. E o rapaz falou, she's crazy. Ele tava falando, ela é doida. O cara que tava com você lá. O cara que tava no carona. Meu e ele Deus saiu pela janela. E com medo de ser preso ainda, né? E ele falou, eu não conheço ela, peguei carona, algumas coisas assim, vinha uma lucidez e eu desmaiava de novo. E eu só acordei no hospital no outro dia, com meu irmão e a namorada dele me visitando e vendo minha filha, o que foi isso que você arrumou? E aí eles viram a marca no meu peito de cinto de segurança. Era para eu ter morrido na hora, eu não tive um arranhão. Nossa. A não ser a marca do cinto vermelho que me prendeu por aqui e aqui no pescoço. Olha. Esse acidente, no outro dia, a cidade inteira já sabia, saiu até no jornal, foi no princípio da West Main Street de Hyannis, da cidade de Hyannis. Inclusive tem os jornais aí para provar. Nesse dia, o meu carro, claro, deu perda total. Eu fiquei quase 1 ano de probation, que é tipo uma condicional que eles colocam você, né? Eu fiquei nessa condicional ali, tendo que ir todo mês lá assinar, dizendo que eu não tive nenhum acidente mais, nem nada, né? Entendi. Não bebi, não dirigi bêbada, nem nada. E foi um período muito difícil da minha vida. Mas, enfim, isso aconteceu no dia 28 de dezembro. No outro dia, eu tinha que trabalhar no asilo. Nossa. Eu trabalhava... E você já estava em condições de trabalhar? Na verdade, eu não tinha condições psicológicas, mas fisicamente não me aconteceu nada. Olha. Hoje eu lembro que eu nunca coloquei o cinto de segurança, principalmente naquela época, né? Nunca façam isso, gente. Sempre usem o cinto de segurança. Eu nunca usei cinto de segurança naquela época. Eu sei que foi o Senhor que botou aquele cinto de segurança em mim. Porque eu não me lembro de ter colocado, eu não me lembro de maneira nenhuma por que aquilo foi acontecer e por que eu comecei a fugir da polícia. Isso passou em vários jornais, eu fui ficando famosa por isso. Você acha que foi uma influência do inimigo ali? Eu já estava dentro do porão daquela casa, quando você vai bebendo ali, você já sente que você não está normal. É aquela pessoa que leva a bebida como algo social, como algo que é natural, como algo que faz parte, né? Se você não tem certeza das suas atitudes quando você bebe um pouco, ou se você não tem o domínio de parar no primeiro, no segundo gole, não beba. Esse é o meu aviso, porque é a droga legalizada que mais produz vítimas, mais letal que existe. Ela destrói famílias, é através dela que começam drogas muito piores, né? E é onde a pessoa literalmente se perde a identidade, porque o inimigo ele quer tirar a nossa sanidade, né? O fato de você ser alguém consciente. O que nos faz ter identidade é a consciência da identidade. E a bebida mexe justamente nessa consciência. Entendi. Né? E ali... eu, sem meu carro, pedi o carro emprestado do meu pai e falei, eu preciso ir pro asilo trabalhar. Eu cuidava de velhinhos na época. E eu fui no carro do meu pai pro asilo. Eu lembro como se fosse hoje, na hora do intervalo. Eu falei, eu vou ali pegar um lanche e volto. E ali naquilo começou a me vir um desespero de alma, dizendo para mim mesma. E eu lembro muito claramente de vir pensamentos de morte sobre mim, dizendo, você nunca foi feliz? Desde o ventre da sua mãe, não era nem para você ter nascido. Seu pai sempre deu murros na barriga da sua mãe ali, né? Naquela época, né? Às vezes inconsciente das brigas deles. Você não era nem para estar aqui. Você nunca foi feliz antes, você não vai ser agora. E aí eu comecei... essa vozinha na sua mente. Eu ouvi essa voz. Literalmente dizendo para mim, não tem saída para você. Você não vai conseguir. Olha. Não existe solução para a sua vida. Seu fim é... Se você finalizar a sua vida aqui, você vai descansar. Olha. Ele queria que eu me destruísse pelas minhas próprias mãos. E aí eu aceitei. E eu fui para a rodovia. E eu parei no acostamento. Olhei e vinha um grupo de carros bem distante, mas era Scanias e mais 2 carros, porque são 3 pistas.
E eu falei, quando eles aproximarem um pouquinho mais, eu vou correr, mas para não dar tempo deles desviarem. E eu vou parar no meio da pista. Aí eles vão bater direto na minha porta, em mim, e ali eu vou morrer. E eu fiz isso. Você estava dentro do carro? Exatamente. E aí eu estava no carro do meu pai, né? Aí eu comecei a respirar fundo. Eu estava tremendo demais, segurando no volante. Só que aí, naquela hora, eu abaixei a cabeça para esperar os carros se aproximarem. Pastor, eu já estava com o pé no acelerador. E ali, naquele momento, eu fiz uma oração muito simples, que hoje eu sei que foi uma oração, mas na verdade eu falei com Deus. Você que pensa que não sabe orar, fala com Deus. Isso é uma grande oração para Ele. Amém. Eu baixei a cabeça e disse assim, você não existe. Porque se você existisse, você já teria se revelado para mim. Você me fez sofrer desde a barriga da minha mãe. Mas agora eu vou acabar com o meu sofrimento e eu vou ter paz. E aí eu baixei a cabeça para acelerar e falei, se você existe então, faz alguma coisa aqui agora. Impede de eu fazer o que eu vou fazer. Você sabe o que eu vou fazer, não sabe? Então me impeça. Fala comigo, porque senão eu prefiro a morte. Viver com o vazio que eu tenho, doendo no meu peito, e eu não consigo preencher com nada. Eu prefiro morrer. Naquele momento que eu levantei a cabeça, pastor, e eu bati a mão, essa parte aqui, eu bati várias vezes no volante. Quando eu levantei a cabeça, eu dei um grito, que eu olhei pro painel do carro. Eu vi uma Bíblia. Nossa. Eu olhei aquela Bíblia e falei... Fiquei sem entender. Botei a mão na Bíblia preocupada com os carros que estavam aproximando. Eu não podia perder a oportunidade de me matar. Sim. E você não tinha visto a Bíblia antes? Nunca. Nem na minha casa. A única Bíblia que tinha às vezes era um do Salmo 91 aberto assim, a Bíblia católica, que ficava lá, que ninguém abria, ninguém lia, que não fazia benefício e edificação a ninguém. Bíblia em casa ou no carro, nunca tinha visto nada. E eu vi uma bíbliazinha daquelas pequenininhas que você abre com um fechinho. Sei. E aí eu olhei aquilo e falei, mas é uma Bíblia? Botei a mão. Quando eu peguei e eu abri, a primeira página estava escrito: essa Bíblia é endereçada à minha filha amada Renata. Que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Nossa. E eu falei, meu Deus, essa Bíblia é minha? Como assim? E aí eu me lembrei, pastor, que eu estava no carro do meu pai e que há uns 5 anos anterior àquela data, a minha mãe havia enviado do Brasil para mim uma bíbliazinha. E eu considerei tanto essa Bíblia, pastor, que eu dei de presente pro meu pai. Falei, toma pra você. Nossa. Aquela Bíblia era endereçada para mim. Oh, 5 anos antes de eu tentar suicidar, aquela Bíblia já havia sido provida para me impedir. Era como Ciro, né? Quando ele fala, você, Ciro, antes de você nascer, o Senhor já havia proferido algo ao seu respeito. Porque aquela Bíblia era minha mesmo. Só que era como se meu pai guardasse ela para mim, porque eu dei para ele. Eu nunca abri, eu nunca li. Eu achei a coisa mais ridícula. Eu tinha revolta com a minha mãe também, então eu falava, só falta essa, me dá uma Bíblia. Então aí eu comecei a vir a minha memória tudo. Aí, mesmo assim, eu não acreditei. Peguei ela e fiz assim, ó. E abri. Quando eu abri, eu gostaria de ler, se o senhor me permite, ler para o senhor. Peraí, eu vou sair daqui. Saiu exatamente aqui, ó. Livro de Apocalipse, no capítulo 3. Eu nunca havia lido a Bíblia. Aleatória, nunca tinha aberto a Bíblia. As pessoas podem achar assim, nossa, né? Que feio. Ela jogando sorte ali de abrir uma palavra na Bíblia. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não rejeita nenhum tipo de atitude que você tem de se aproximar dEle. Amém. Nenhuma atitude de ouvir o nome dEle. Seja na sua ignorância, na sua imaturidade, da forma mais simples do mundo. Ele não rejeita, porque Ele não me rejeitou. Deus deu o coração, né? Eu peguei, ela era metade dessa daqui com um fechinho. E eu abri. Quando eu abri, saiu assim. E ao anjo, Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Eis que eu conheço das tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizes, rica sou e de nada tenho falta. Mas não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que te vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Eis que eu estou à sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. E se você vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono dele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha. Pastor, na hora que eu li isso daqui, eu tive um batismo de verdade no meu coração. Ali, naquele carro, pronta para me matar, para suicidar, eu conheci o Senhor. Glória Hoje a Deus. eu entendo que o Senhor, Ele usa sim os servos dele, mas quando nós vamos direto a Ele, numa oração simples, dizendo: Senhor, fala comigo, se revela para mim, sabe, Ele vai até você. Ele não depende da ajuda do homem para nada, para se revelar a nós. E o que te tocou nessa palavra? Porque aí ele fala sobre, realmente, eu acho que é a vida que você tinha antes, né? Você achava que era. Eu não era. Quando ele diz assim, porque não és nem fria nem quente, mas porque és morna, eu te vomito. Né? O que ele está dizendo. Eu nem era, de repente você também não é uma pessoa ruim, que faz mal para os outros, eu não era fria, mas também não era quente de conhecer o Senhor. Eu vivia uma vida assim, sem muito significado, sem conhecer o propósito que Deus tinha para minha vida. E, na verdade, quando ele diz assim, você pensa que rico sou e de nada tenho falta. Ou seja, para mim, eu tinha tudo que eu precisava. Eu não precisava de Jesus. Tanto que crentes ficavam intimidados em me chamar para a igreja, porque eu intimidava eles, eu detestava crente. Quando a pessoa falava para mim assim, eu sou evangélico, olha, aquilo era motivo de afronta. Era motivo de eu falar, vai lá, Bíblia, então vai. Seu Deus vai cuidar de você, né? Eu achava que eu tinha tudo, que eu era rica, soberba, né? Então ele disse, rico sou e você pensa, de nada tenho falta. Mas não sabes que és pobre, você cega, se identificou. desgraçada e nua. Eu andava nua. Para você que é mulher e não tem, sabe, postura. Às vezes você está colocando ali as suas dores, né? A sua necessidade de ser admirada, de ser amada. Você reflete isso na forma como você se veste. Eu falo isso com todo o meu coração, com todo o amor. Ele disse assim para mim, coloque roupas brancas para que cubra a vergonha da tua nudez. Ou seja, comece a dar valor àquilo que eu te entreguei, que é o seu corpo. E ele disse mais, colírio para ver. Não é possível, sabe? Porque, assim, não tinha uma palavra que falasse mais comigo. Ou seja, eu tinha olhos, mas eu não conseguia enxergar Deus em nada. Às vezes a gente tem olhos, tem ouvidos. Espiritualmente. Espiritualmente cego. Espiritualmente surda. E aí, a partir disso daqui, eu disse assim, amanhã é ano novo. Eu vou desligar o meu celular. Porque, pastor, todos os anos, eu era como a rainha da festa. Uma beleza incalculável, física, né? Porque por dentro eu era uma pessoa miserável. Muitas vezes eu ganhava à noite. As pessoas me admiravam, os homens mais poderosos, né? Só que quando eu ia chegando perto da minha casa, dirigindo o carro, ali eu chorava sozinha. Eu clamava, dizendo, será que existe Deus para tirar essa dor, esse vazio do meu peito? Sabe? Não tinha nada que preenchia. E eu disse assim, eu não vou pular 7 ondas, eu não vou comer 7 uvas, eu não vou botar calcinha vermelha para atrair um grande amor. Eu vou para a igreja, porque ele falou para mim que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Naquele dia, eu fiquei com essa palavra. E quando foi 10h40 da noite, pastor, e o telefone tocava, gente, porque os amigos, entre aspas, né, não abrem mão da gente.
E aí eu peguei a minha filha bebezinha, a minha filha mais velha, hoje a Giovana, que é médica. Eu peguei ela e eu disse assim, nós vamos para a igreja. Pastor, eu tava com um moletom rasgado. E a primeira igreja que eu passei na porta dela chamava Igreja Fonte da Vida, que era do pastor Ancarlos, pastora Keila. Tomara que um dia, bispo, né, eu acho, tomara que um dia eu possa revê-los. Era do lado de uma farmácia, que chama CVS. Eu entrei dentro dessa Igreja Fonte da Vida. E na hora que eu entrei, pastor, o diácono imediatamente fechou a porta atrás de mim. Só que eu olhei para aquele povo da igreja. Ele fechou, ele não deixou você entrar? Eu entrei e logo depois ele já fechou a porta, como se fosse a última pessoa que estava entrando no culto. Entendi. E eu não sei porquê, pastor, eu não imaginava que a gente tinha que se arrumar para ir para a igreja. Eu pensava, a gente só se arruma para a noite, né, para as festas, igreja, você pode ir, eu vou só ali na igreja, vou conhecer aquela igreja. Entendi. Só que eu entrei lá e era noite de Ano Novo. E aqueles irmãos, aquelas irmãs, vocês sabem como é o povo de Deus. Eles estavam de plumas e paetês. Eles estavam com festas, assim, arrumados para a festa de Ano Novo da igreja. Eles estavam com roupa de gala, eles estavam todos brilhosos, salto alto, cabelo, maquiagem. Aquelas mulheres estavam assim, estonteantes. E eu estava com um moletomzinho rasgado e um chinelo havaiana. E ali eu fiquei muito envergonhada, olhando para a porta para sair. Mas o diácono ficava parado lá. E ele não me permitia, sabe, sair assim, ia ficar sem graça, porque aí todo mundo ia olhar para mim se eu fosse tentar sair naquela hora. Entendi. E aquilo fez com que eu sentasse lá no fundo, escondido das outras pessoas. Eu meio que me abaixei, coloquei minha filha sentada no meu colo. Mesmo assim, algumas pessoas começaram a olhar para mim. Irmãos, e nessa obrigação de ter que ficar ali para esperar o momento certo de ir embora, aquele homem de Deus começou a falar algumas coisas. E aquele pastor começou a falar tudo a respeito da minha vida. Ele disse assim, você ganha a noite toda, você é a rainha da noite. Mas quando você vai embora para casa no seu carro, pela madrugada, você grita de dor no peito com esse vazio que nada preenche. Ele dizia assim, quando você estava para se matar lá na rodovia, eu te vi. Quando você clama porque você não teve uma família boa que te amasse, antes que eles pudessem te amar, eu sou o teu pai. Eu sou aquele que muda a sua sorte. Eu sou. Você falou no seu coração. É a última oportunidade que eu dou para Deus falar comigo. Eu não me matei hoje, mas eu vou dar uma última chance para Deus, porque se Ele não falar comigo, quando eu voltar para casa, eu vou dar um jeito de me matar de uma vez. O Senhor fala, você não vai voltar para casa sem me conhecer. Ele começava a falar coisas que ninguém tinha contado. Num primeiro momento, quando começou de leve assim, parecia assim, eu falava assim, meu Deus, que palhaçada, alguém já falou da minha vida para esse homem. Só que depois ele começou a falar muito coisas específicas, que só eu e Deus sabíamos. Olha, assim, não tinha como ele saber. Revelou pra ele. E aí, pastor, quando foi 15 para meia-noite, ele disse, irmãos, nós vamos fazer a oração da madrugada, da passagem de ano. E eu quero fazer um pedido. Se você sentiu que Deus falou com você, é com você mesmo que Ele quer tratar. Ele começou a dizer para mim assim, do mesmo jeito que estão as suas vestes, está o teu coração. E as minhas vestes eram as piores possíveis. Eu estava toda suja, rasgada, com o moletom rasgado. E antes dele acabar de falar, pastor, eu não olhei nem para um lado nem para o outro. Eu já levantei com a minha filhinha e fui de mãozinha dada com ela. Ela foi andando. E eu fui andando no meio do corredor da igreja, passo a passo. Pastor, a igreja inteira olhando para mim na noite de Ano Novo e eu ali, toda acabada. E aí eu caí de joelhos lá na frente. Meu Deus. E aí ele fez a oração comigo. Ali eu aceitei o Senhor. E ele falou para mim, levanta. E ele me levantou pela mão e disse assim, irmãos, eu não conheço essa moça. Alguém aqui conhece? Eu acho que ele pensou que era até assim
mendiga, alguma coisa. Sei. Falou, sim, ela é brasileira, algumas pessoas já me conheciam, né? E aí ele disse assim, o testemunho dessa moça vai alcançar até os confins da terra. Porque o que eu tô fazendo na vida dela Glória a Deus. é coisa tão grande que nem mesmo você sabe o que eu vou fazer com a sua vida, moça. Você não teve valor para os seus, mas o seu testemunho vai alcançar onde os seus nunca conseguiram chegar. Não se envergonhe quando chegar a hora certa, porque aonde eu planejei para você ir, a sua mente não consegue chegar. E ali, eu acredito que o Senhor traçou um plano que se realiza hoje, pastor. Louvado seja Deus. Porque nem através do meu canal do YouTube eu alcançaria as pessoas que eu alcançaria através da sua vida. Hoje se cumpre aquela palavra do dia 31 de dezembro de 2001. Eu não tinha ideia do que o Senhor falava, foram 20 e poucos anos já agora de conversão. Mas esse testemunho, na hora que eu saí daquela igreja, veio uma irmãzinha e falou para mim, querida, não fica com vergonha das suas roupas, não. Porque assim como teve festa no céu, porque você aceitou o Senhor Jesus e está mudando o destino da tua casa, da tua família, teve festa aqui na terra também. Tá todo mundo vestido com roupa de gala para celebrar a sua salvação. O nível de amor que o Senhor tem com a sua vida é esse. E ali o Senhor fez eu tomar pavor de cigarro. Eu vejo as pessoas hoje fumando e eu não tenho nada contra. Mas eu lembro quando eu estava no mundo, quando eu tinha atitudes homossexuais, quando eu estava na bebida, quando eu estava nessa vida perversa mesmo. Literalmente uma vida mundana. E eu lembro muito bem de pensar, eu vou morrer fumando. Eu nunca vou conseguir. Pastor, eu comi uma comida já pensando no cigarro que eu ia ter com um cafezinho depois da comida. Era algo assim que às vezes minha mãe falava, você é tão bonita, você se arrumava tanto. Arrumava, fazia escova no cabelo, se maquiava, entrava dentro do carro, já acendia um cigarro. E ali eu fumava a noite inteira. Chegava a ficar com a boca amarga. Eu saí da igreja. Eu lembro até hoje, eu estava com um maço de cigarro no bolso. E eu olhei, tinha 19 cigarros. E eu falava, meu Deus, eu vou jogar ele fora. Aquela coisa de você ter acabado de aceitar o Senhor, eu não sabia direito o que o Senhor estava fazendo, mas eu sentia a necessidade de jogar fora. Eu resisti um pouquinho e fui andando até no carro. E aí esse mesmo diácono que deixou a porta fechada, e graças a Deus pela sua vida, você deve saber quem você é, né? Eu não lembro, não sei quem era, mas graças a esse diácono que fechou a porta, que eu aceitei Jesus. Esse mesmo diácono falou comigo, o Senhor manda você jogar tudo que é velho fora. Olha. E aí eu entendi que era o maço de cigarro. Eu voltei e naquele lixão que estava na porta da igreja, aquele balde, eu joguei o maço de cigarro. São 23 anos que eu nunca mais botei um cigarro na minha boca. Não. Olha. Eu senti assim que Deus havia virado uma chave dentro de mim. E, pastor, de verdade, eu comecei a receber o amor de Deus de uma maneira que eu nunca havia sentido. Era como se todas as noites Ele estivesse lá me dando um amor que eu não tinha recebido na minha casa. Meus pais não são pessoas ruins, eles sempre me amaram, me deram conforto, mas eu não havia sentido ainda o amor deles. E depois daquele dia, eu comecei a sentir que eu era amada. No entanto, que logo que eu aceitei o Senhor, eu recebi um chamado muito forte para ajudar outras pessoas a se encontrar na sua identidade em Deus, porque eu não sabia o que eu era. Por isso que eu ficava com homem, com mulher, por isso que eu não tinha propósito de vida, eu pensei em me matar. E eu acredito que esse é o maior problema da nossa sociedade hoje. Não é que um homem ele nasce dizendo eu vou me tornar gay, ou uma mulher nasce e ela diz eu quero ser lésbica. Não. A gente é quase que
levado a cair por esse caminho quando a gente não tem identidade. Entendi. Eu não tinha identidade. Nossa, Renata, eu tô assim impressionado de ver, né, o quanto Deus é maravilhoso, e principalmente o quanto Deus é educado, porque enquanto você não abriu seu coração, ele não entrou, né? E a mesma palavra que Jesus falou para você, eu creio que está falando aí com as pessoas, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, eu creio que você aí foi tocado por esse testemunho, e nós queremos fazer uma oração agora por você que quer entregar sua vida para Jesus. Você que cansou de trilhar o seu próprio caminho, viver a sua própria maneira, e agora você quer que Jesus entre e faça do jeito dele. Então, se você puder, feche seus olhos. A Renata vai estar orando por você. E depois, irmãos, eu peço que vocês compartilhem quantas vidas podem ser tocadas com esse testemunho. Então faz o seguinte, depois desta oração, clique no botão compartilhar, selecione o WhatsApp, envie para 3, 5 pessoas, escreva uma mensagem. Olha, Deus tocou meu coração para te enviar esse testemunho, e tenho certeza Deus vai te usar na vida de pessoas que você nem imagina. Amém? Então ore pelas pessoas. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, com o perdão das nossas falhas, Senhor, Oh, Deus. com Perdoa-nos, Senhor. tudo que nós somos, nós nos submetemos a Ti. Restaura, Oh, Senhor, a identidade daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Amém, Senhor. Aquilo que o Senhor fez originalmente, longe do pecado, Pai. A nossa identidade é intocável. Aquilo que o pecado fez, Senhor, mudando a nossa identidade, eu quero agora neutralizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo que cada um que ouvir desse testemunho verdadeiro, esse testemunho simples, Deus, mas que Tu e eu sabemos o quanto é verdadeiro. Só o Senhor podia me alcançar, Deus. Só o Senhor podia fazer na minha vida o que o Senhor fez. Porque era para hoje eu ser, sei lá, Pai, casada com uma outra mulher, vivendo uma vida promíscua. E o Senhor me deu um lar, uma casa, me deu um esposo abençoado, filhas lindas. Senhor, eu te peço, Pai, faça isso na vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui nesse momento nos ouvindo. Coloca, Senhor, essa pessoa que se sente, Pai, solitária, perdida na sexualidade. Ela não sabe direito qual é o propósito de vida dela, Senhor. Restaura a identidade, Pai. Faça com que eles entendam, Pai, quem eles são no Senhor. Faça com que eles entendam que a única coisa que pode preencher o vazio do coração humano chama-se Espírito Santo de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está nos ouvindo hoje. Que o Senhor venha fazer com que essas pessoas sejam um canal de bênção, para que elas testemunhem aqui, Senhor, o quanto elas forem tocadas por esse testemunho verdadeiro. Nós acreditamos no Teu poder, que o Senhor não precisa da ajuda do homem para alcançar essa pessoa que está aí do outro lado. Se ela não tiver ninguém para falar com ela de Jesus, vai agora, Senhor, e fala no coração dela. Se revela para ela, assim como o Senhor me pediu de cometer o suicídio. Impeça essa pessoa de continuar numa vida errada. Muda esses caminhos, Pai. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus que ouve o coração mais simples. Não existem palavras bonitas para falar contigo. A oração mais simples o Senhor ouve. Ouve a nossa oração, Pai. Abençoa a vida do pastor, da pastora Thaís, de Amém. toda a família. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero te dar um presentinho, viu, pastor? É? Esse Olha, aqui isso. é somente uma... esse foi como que fala? É a imagem do ministério que é ressuscitar, é o Ministério Anastásia, que significa ressuscitar, né? Não é? Eu creio que nesse tempo o Senhor, Ele não quer só restaurar vidas. Ele quer que a gente morra para nós mesmos e a gente nasça de novo. Então, Amém. ele é baseado em Oséias 2:23. Eu sou amado do Senhor. E é para que o Senhor obrigado. Guarde com muito carinho. Irmãos, ó, eu ganhei um presente. Que Deus abençoe. Renata. Amém. Que Deus também multiplique as bênçãos dele no seu ministério. Amém, seu canal pastor. cresça absurdamente. Aleluia. E que Obrigada. vidas sejam
tocadas, Ó, transformadas. eu vou doar 50 blusas dessa para as pessoas que forem no canal, porque eu quero que esse testemunho e tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, queridos, eu posso até, aos olhos de outras pessoas, estar expondo algo aqui muito sério, né? Mas é para a glória de Deus. Eu quero que muitas pessoas encontrem esse Deus que me encontrou um dia dentro daquele carro. Porque tudo que eu estou vivendo agora é lucro, pastor. Não era para mim estar aqui. Deus é lindo, né? Glória a Deus, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é para toda a família, que é um conteúdo relevante. E vai lá no canal dela agora. Que Deus te abençoe poderosamente, viu? Deus Grande abençoe. abraço.